Alice Weidel, a candidata pela Alternativa para a Alemanha, que recentemente fez uma live com Elon Musk e vem crescendo bastante a sua popularidade, propõe uma nova Alemanha a partir de fevereiro com a sua vitória nas eleições. Falando de deportação em massa, mudança de matriz energética e também de posicionamento geopolítico da Alemanha. Lembrando que a Alemanha é a principal potência da União Europeia. Será que vai rolar? Falar um pouquinho também, galera, sobre o exército israelense que delibera planos de saída do território da faixa de Gaza em uma mostra ali de aproximação, pelo menos com um cessar-fogo na região, enquanto a gente tem também a Suíça anunciando publicamente que está pronta para sediar uma negociação entre Trump e Putin, que deve acontecer agora em fevereiro. Para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também sobre palavras polêmicas de Nicolás Maduro, que fala que conta com o exército brasileiro para libertar Porto Rico, um território que hoje pertence aos Estados Unidos. Será que o Brasil sabe dessa proposta? Enquanto isso, a gente tem também, galera, a briga, entre as redes sociais, principalmente a Meta e também o X, principalmente com a União Europeia e também Brasil e outros países latino-americanos. Vamos discutir aqui, o que exatamente isso significa, trazendo o caso dos Rohingyas, uma minoria em Myanmar que já reclamou publicamente das mudanças da Meta e até antes mesmo dos anúncios de Mark Zuckerberg. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conta muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não sabe, a Nomad, que é a maior conta internacional do Brasil, ela é parceiraça aqui do canal e os caras estão oferecendo agora, pessoal, mas é por tempo limitadíssimo, para alguns parceiros mais especiais. Eu, por exemplo, fui selecionado ali para oferecer para vocês, os meus inscritos, uma condição muito especial para você começar a dolarizar parte da sua carteira. Eu, não estou recomendando nada, mas claro, eu penso para minhas finanças que é sempre legal você colocar os seus ovinhos aí em várias cestas diferentes. Em um momento, talvez, de insegurança jurídica, de disparada do dólar, comprar dólares, ainda mais nessa quedinha recente do preço, pode ser uma boa premissa. Se você quiser fazer isso, pessoal, com a Nomad, é muito mais barato que as casas de câmbio convencional, você não tem taxa de manutenção, de abertura, taxa de corretagem para fazer os seus investimentos, é tudo muito baratinho, muito claro e muito seguro principalmente, tá? Então aqui, link na descrição, usa o cupom RICARDO2025 que eles estão dando até 2% de cashback nas suas primeiras compras de dólares, nos primeiros 15 dias, e limitado até $40 também, Porque senão os caras vão dar falência, Tô brincando. Mas a ideia, pessoal, é que eles estão oferecendo uma condição muito especial para você que eu não recomendo, tá? Aliás, que eu recomendo que você não perca, belezinha? Então, link na descrição, usa o cupom RICARDO2025 e aproveite para dolarizar aí parte da sua carteira ou também pagar ali nas suas viagens internacionais com IOF muito menor, muito mais competitivo que outros bancões aí tradicionais, tá? Não precisa acreditar, só comparar com as taxas. Beleza, pessoal? Então, bora lá pro vídeo, Como eu trouxe para vocês na introdução, de fato a gente tem, pessoal, Alice Weidel, que é a candidata pela Alternativa para a Alemanha, aumentando bastante a sua popularidade nos últimos dias. Até por conta de toda essa polêmica com Elon Musk, que falou que o único jeito da Alemanha sair dessa estagnação econômica é superando o governo Olaf Scholz, que inclusive foi chamado de tolo por ele, O próprio Olaf Scholz compartilhou ontem, por exemplo, que os Estados Unidos estão hoje com o seu novo governo querendo destruir a democracia e as instituições democráticas dos países europeus, principalmente da Alemanha. E hoje, pelas pesquisas eleitorais, a gente tem a Alternativa para a Alemanha com 22% dos votos, a CDU, que é o partido da Angela Merkel, ex-chanceler, um partido mais de centro-direita, contando com 30% dos votos, e o SPD, que é o partido de esquerda, partidário ali do Olaf Scholz, só com 16%. Ou seja, a Alternativa para a Alemanha vai vencer o processo eleitoral? Pode até ser que ela supere a CDU por conta de algum erro, de metodologia, de pesquisa, enfim. Mas conseguir ocupar um governo deve ser muito difícil, porque num regime parlamentarista não basta você ter o partido com o maior número de parlamentares, mas sim formar uma coalizão que consiga fazer maioria no parlamento. E muito possivelmente nenhum outro partido vai fazer coligação com a Alternativa para a Alemanha. Mas vamos fingir, ou vamos supor que eles conseguiram 30% ali do parlamento. Galera, é um poder de decisão pesadíssimo, E a Alternativa para a Alemanha, a própria Alice Weidel, quer promover mudanças sensíveis na Europa. Por exemplo, um dos pontos mais importantes é a questão do que eles estão chamando de remigração.
A Alice Weidel coloca que o sucesso da Alternativa para a Alemanha provoca mal-estar nos partidos políticos tradicionais, visto que eles crescem a cada dia. E ontem foi dia dela falar das suas principais propostas, enfim. E antes mesmo dela fazer a sua declaração, várias outras pessoas, milhares inclusive, se mobilizaram em torno e começaram a criticar fora enfim, né? Porque você pega, talvez a Alice Weidel tenha uma postura um pouco mais moderada em relação aos outros membros do partido, mas tem membros do partido que já foram até suspensos, presos, enfim, por declarações que se assemelhavam a declarações enfim, né, sabe o que eu tô falando, que na Alemanha, principalmente, é extremamente perigoso e, inclusive, proibido. Mas enfim, galera, dentre as mudanças propostas pela Alice Weidel, ela fala, por exemplo, dessa remigração, que seria o fechamento total das fronteiras, a devolução dos viajantes, né, dos que fazem as viagens sem os documentos, e abandonar o sistema de asilo da União Europeia. Professor, mas pode fazer isso? Em tese não, né? Se você pertence à União Europeia, vai lembrar que a União Europeia tem todo um sistema político, uma Comissão Europeia, um Parlamento Europeu, um Poder Executivo Europeu, que tem deliberações que muitas vezes são superiores ao próprio governo nacional, ou seja, o que é decidido pela União Europeia está acima do que possivelmente possa ser decidido pela França, Alemanha, Itália e outros membros regionais, outros países aí. Professor, isso quer dizer então que ela pode ter que romper com alguns princípios da União Europeia. E sim, essa direita nacionalista que cresce hoje no continente europeu, como eu sempre falo para vocês, uma das principais características é o eurocetismo, é a convicção que hoje a União Europeia, com seus grandes burocratas, com seus planos de imigração comum, com seu sistema tributário comum, isso traz muito mais prejuízos e redução da soberania nacional. Até trouxe para vocês o exemplo, sei lá, da França. Não acho que o Macron esteja certo nessa, né? Mas ele alega, por exemplo, que o acordo Mercosul-União Europeia não pode ser feito porque a legislação brasileira é muito ruim em relação à proteção ambiental e aí os franceses estariam incentivando o desmatamento da Amazônia ou o desmatamento do Cerrado. Claro que é um migué para proteger os seus agricultores, né? Mas independente da motivação que seja, a França pode ser obrigada a aceitar um acordo Mercosul-União Europeia, sendo que a maioria do país não quer. Mas por quê? Porque o bloco europeu deseja. Entende? A União Europeia tem vários benefícios, mas também conta com malefícios, principalmente a redução da soberania. E esse movimento nacionalista europeu que cresce hoje critica muito, né, essa questão da burocracia europeia, dos desmandos aí da União Europeia frente às questões nacionais. Então, Alice Weidel, ela pretende fazer uma reforma da União Europeia, ou até mesmo tirar a Alemanha da União Europeia e também da zona do euro, super importante. Fala também, pessoal, sobre retomar a questão da energia nuclear, colocando, a gente sabe que depois do acidente de Fukushima no Japão, a Angela Merkel, então chanceler, ela fez uma política de desnuclearização da Alemanha. Como que ela conseguiu substituir isso? Dependendo mais do gás russo, é fato, né? Então foi um erro estratégico, e também colocando energia eólica no país, que Alice Weidel até chama de moinhos da vergonha, de como a Alemanha ficou subordinada aos interesses estrangeiros, principalmente aos interesses russos. E fala também, cara, sobre a questão de uma aproximação, talvez não aproximação, mas de uma redução do apoio à Ucrânia, alegando que o dinheiro hoje da Alemanha não deve ficar para os ucranianos ou para coisas que não interessam para os alemães, e sim deve ser destinado ao povo alemão. Entendam, pessoal, se a Alemanha tiver de fato o aumento da alternativa para a Alemanha como motor da União Europeia, o país mais importante diplomaticamente, geopoliticamente e economicamente, isso deve ser um prenúncio do que acontecerá mais ainda nas próximas eleições europeias. Enquanto isso, cara, uma notícia aparentemente positiva, nós tivemos o exército israelense, segundo o jornal Haaretz, anunciando uma vontade ou planos de mobilização para a saída do exército israelense de Gaza. Lembrando que a gente tem um representante enviado pelo Trump já indo em direção a Israel, o Steve Witkoff, já esteve com Benjamin Netanyahu, está indo em direção ao Catar. E ali no Catar também vão ter representantes da Mossad israelense, do próprio Catar, claro, do Egito, dos Estados Unidos, para tentar mediar a situação do cessar-fogo. O Hamas alega que ele aceita libertar os reféns, desde que Israel garanta a desocupação integral das tropas israelenses da faixa de Gaza. Aparentemente, o exército israelense topa isso. Pelo menos é o que o jornal Haaretz está falando. Ou, se não topa, pelo menos já existem planos nesse sentido.
Porque o Benjamin Netanyahu e talvez a Mori, a principal discordância, alega que só aceita fazer uma proposta de cessar-fogo, ou talvez até uma proposta de paz, se o Hamas for eliminado da faixa de Gaza. Que não existe chance do Hamas continuar como grupo político com milícia armada na faixa de Gaza e ainda assim ter algum tipo de paz ou coisa que o valha. Então, talvez o que falte ainda para estabelecer um real cessar-fogo seja a consequência de fato. Essa saída das tropas vai ser de maneira definitiva? Ou seja, o Hamas vai continuar dominando aquelas regiões, mesmo que se comprometa, sei lá, e não atacar mais, não sei exatamente, né, se dá para confiar em Israel e Hamas nessas questões, mas enfim, né, o Hamas vai continuar? Ou então vai ser um cessar-fogo provisório, a retirada provisória das tropas, mas depois Israel volta? Tudo isso ainda está em discussão. Fato é, pessoal, que o Trump mais uma vez confirmou que quando ele assumir a cadeira de presidente dos Estados Unidos, agora no dia 20, se o Hamas não libertar, estimam-se que tem ainda mais ou menos 100 reféns, tá? Das suas mãos, o inferno se instalará em Gaza. A gente teve também, pessoal, venho comentando com vocês, né? Uma aparente boa vontade entre Rússia e Estados Unidos de começar a negociar um cessar-fogo. Sim, começar a negociar uma paz entre Ucrânia e Rússia. Essas notícias vêm sendo divulgadas pelo Trump, que falou que quer se reunir e já vem discutindo também, o próprio Putin com seus representantes, anunciando, né, o próprio Peskov, que aceita sim negociar com o Trump e vê que existe uma maior vontade do futuro governo americano, e a Suíça, que sempre foi conhecida por ser um país neutro, anunciou que deseja receber essa cúpula de paz. Vale lembrar que a Suíça já recebeu outras cúpulas, entre aspas, de paz, né? Por que fala entre aspas? Porque foi uma cúpula em que a Ucrânia participou, a Rússia não foi convidada, vários países emergentes também foram, inclusive os BRICS, né? O Brasil, por exemplo, mandou representantes, a Índia mandou representantes, o México não faz parte dos BRICS, mas também mandou representantes, e é um país emergente, e a gente participou da cúpula de paz da Ucrânia. Mas uma cúpula de paz em que um dos lados não foi convidado e não participa, não é exatamente uma cúpula de paz, convenhamos, né? Tanto que Brasil, México, enfim, nem assinaram. A China nem mandou representantes, a Índia também não assinou, alegando que foi muito mais uma discussão de como ajudar a Ucrânia do que exatamente algum tipo de discussão acerca da paz. E a Suíça, apesar de ser um país considerado mais neutro e por isso poderia receber essa reunião, já foi criticado outras vezes pela Rússia porque adotou as sanções feitas pela União Europeia. A Suíça não faz parte da União Europeia, tá? Mas adotou as sanções da União Europeia, enfim, contra os russos. Então a Rússia fala que hoje a Suíça não seria um bom país para receber essa reunião. A Ucrânia, vai lembrar, ela tinha uma segunda cúpula marcada para novembro, aparentemente por falta de coesão, por falta até mesmo de membros participantes, de importância que os países deram para essa segunda reunião, mais uma vez sem a presença da Rússia, ela foi adiada e não existe data ainda marcada para 2025 para essa cúpula onde só a Ucrânia participaria. Aparentemente, esqueçam isso, até a Suíça está disposta a receber Putin e Trump aos seus domínios para tratar, e talvez um membro ucraniano, claro, né, para tratar da proposta de paz. Como eu sempre falo, galera, penso eu, tá, que 2025 será o ano das resoluções, ou aparentes resoluções de conflitos. Guerra Rússia e Ucrânia. A Rússia vem avançando, a Ucrânia aparentemente perdendo cada vez mais apoio, vai ser obrigado a aceitar algum tipo de acordo, mesmo que perca territórios. A Europa fala sobre isso, os americanos falam sobre isso, e a questão em Gaza também. A questão é se o exército israelense continuará na faixa de Gaza ou se vai ter algum tipo de cessar-fogo, algum tipo de autonomia com a existência do Hamas no território. Mas os conflitos devem pelo menos paralisar, acho eu, em 2025. Enquanto isso, o Maduro continua dando uma série de declarações polêmicas, né? E dessa vez envolvendo o Brasil. Sim, Maduro. Segundo ele, tá? Os Estados Unidos têm uma agenda de colonização. Já nós, venezuelanos, temos uma agenda de libertação. A agenda essa que foi escrita por Simón Bolívar. A liberdade de Porto Rico está pendente. E nós vamos conseguir, com as tropas do Brasil, o batalhão Abreu e Lima, libertando o povo rico das garras dos Estados Unidos. Professor, como assim, né? Simón Bolívar, para quem não sabe, foi um dos responsáveis pela independência da América e pregava uma união dos países latino-americanos, ao invés dessa fragmentação atual territorial, né? E ele é utilizado pelo movimento bolivariano lá do início do século XXI até um pouco antes,
como um símbolo da união da América Latina, principalmente com viés mais de esquerda, um viés mais intervencionista do ponto de vista econômico, contra o imperialismo europeu. Se na época o Simão Bolívar reclamava do imperialismo europeu, agora imperialismo, perdão, né? Norte-americano, tá? Pois bem, galera. O caso de Porto Rico, para quem não sabe, né, é um território que hoje pertence aos Estados Unidos, na verdade, desde 1898, depois da Guerra Hispano-Americana. Desde 1917, as pessoas que estão em Porto Rico, elas são consideradas como cidadãs norte-americanas. Só que não com todos os direitos políticos garantidos. Aliás, a questão da votação, por exemplo, quem mora em Porto Rico nem pode votar. Tanto que, por exemplo, Porto Rico não é exatamente um estado americano. Até passou por um plebiscito, um referendo, lá em 2020, e a população de Porto Rico deliberou, por mais ou menos 52%, 53% dos votos, que queria virar um estado americano. Aí teria direito a ter senadores, teria direito a ter votos no colégio eleitoral para eleger o presidente, e alguns outros direitos políticos garantidos. Então eu diria que são cidadãos, mas não exatamente com os direitos políticos garantidos. O Maduro considera que isso é uma forma de imperialismo, e talvez ele até esteja certo, né, nessa proposta dele, mas a população de Porto Rico, embora, claro, existam alguns movimentos que anseiam um separatismo, uma independência, isso não é um movimento majoritário em Porto Rico, tá? A gente até teve um caso nas eleições americanas que gerou bastante polêmica, porque um comediante que estava apoiando o Trump fez uma piada, entre aspas, colocando que os moradores de Porto Rico são lixos, né? Que os americanos estavam carregando lixo. Ah, professor, mas eles nem votam, mas tem uma comunidade porto-riquenha muito forte que mora nos Estados Unidos. Falaram que existem pessoas que se compadecem, né, com cidadãos que são americanos, que são chamados de lixo por comediantes, né? Tanto que o Trump até mesmo criticou, os republicanos criticaram, alegando que isso jogava contra, claro, a própria campanha republicana. Mas assim, tá? Professor, será que o Maduro, ele falou com o Brasil? Acho que não, né? Acho que o Maduro tirou da cabeça dele que o batalhão Abreu Lima, batalhão brasileiro, poderia fazer uma mobilização para garantir a independência de Porto Rico. Acho que o exército brasileiro ou que o Brasil vai fazer algum tipo de nota para retaliar, né? Não, ó, sei lá de onde o Maduro tirou essas ideias, o Brasil não quer comprar briga com o exército americano, porque lutar pela independência de Porto Rico pertence aos Estados Unidos, seria lutar contra o exército dos Estados Unidos. Então não acho que esse seja o anseio da política, da diplomacia e do exército brasileiro. Pelo menos torço para que não. Ou será que o Brasil vai simplesmente ignorar as palavras de Maduro? E aliás, cara, eu entendo, né? Da onde que ele tirou isso? Acho eu, né? Quero acreditar isso, que não houve algum tipo de interlocução com o Brasil. Ele tá com um maluco, né? De falar em nome do exército brasileiro, sendo que o Brasil, claro que é aquele país que eu sempre falo, é meio termo, a gente mandou representante, mas também cobra as atas eleitorais. O Brasil já foi muito mais próximo da Venezuela, a questão de 1, 2 anos, do que é hoje, por exemplo, tá? Mesmo assim, ele falou em nome do exército brasileiro. Será, pessoal, que invadiremos Porto Rico? Deixa aí nos comentários. E para finalizar, pessoal, alguns dados importantes. Venho trazendo para vocês ao longo da semana essa discussão acerca das mudanças da Meta, que anunciou, né, bem rapidinho, tá? Que vão ter filtros menos rígidos para alguns temas considerados polêmicos, né? Vai ter a volta de engajamento para conteúdos políticos e que tratem sobre questões de gênero e por aí vai. A mudança dos funcionários da Califórnia, um estado mais progressista, para o estado do Texas, um estado mais conservador. Uma mudança de postura, uma aproximação com o Trump. E também o combate, segundo eles, né, pela liberdade de expressão, incluindo mudanças de atuação na União Europeia e principalmente também na América Latina. Tem um caso, galera, que... por que ele... Vamos lá, né? Eu trabalho com rede social há um tempo significativo e existe uma coisa que a rede social quer bastante, que é manter vocês na plataforma. Por exemplo, eu, galera, sou muito grato a vocês, tá? Tem um canal que eu considero que é de muito sucesso para alguém que fala sobre geografia, geopolítica e tal. E por que que o YouTube divulga os meus conteúdos? Porque ele acha que meus olhos são bonitos? Porque ele gostou do meu novo topete aqui com o... Óbvio que não, né? Mas porque eles sabem que vocês ficam na plataforma com os conteúdos, conseguem passar mais propaganda, se passa mais propaganda eles ganham mais dinheiro, é isso, galera, é questão de engajamento, são números. A partir do momento que meus conteúdos começarem a ficar pior, ou vocês gerarem menos engajamento, ficarem menos na rede, vai começar a me render menos e eu vou ser jogado para escanteio, entendeu? Não tem nenhum tipo de carinho nessa relação. E geralmente os conteúdos que mais engajam são conteúdos mais polêmicos, vamos colocar assim, vai, tá? E por conta disso, existem alguns casos, e de novo, não tem resposta definitiva para isso, quero inclusive perguntar a opinião de vocês.
Um que chama muita atenção é o caso, por exemplo, dos Rohingyas. Para quem não sabe, os Rohingyas, eles são uma minoria islâmica que vivem, parte deles, em Mianmar, alguns já se deslocaram para Bangladesh. São conhecidos como um dos principais povos apátridas do planeta, ou seja, um povo que não tem pátria, que não é reconhecido nem em Bangladesh, nem em Mianmar, não conta com direitos políticos, certidão de registro para ter trabalho formal, acesso ao sistema de saúde e coisa que valha, tá? Desde 2017, começou uma perseguição sistêmica contra os Rohingyas e, segundo Mianmar, que é o país onde isso aconteceu, esse ódio que os budistas, né, a maioria ali, praticavam contra os islâmicos, ele era reforçado pelos nacionalistas e pelo próprio exército, que propagavam campanha de desinformação, discurso de ódio contra essa minoria islâmica. Apesar das reclamações dos Rohingyas, nada foi feito contra isso, até processo eles fizeram contra a Meta, porque aparentemente, até aprovação de anúncio, conteúdo financiado, né? Por exemplo, eu tenho meu Instagram, por exemplo, eu vou lá e financio, tô vendendo um curso e faço uma campanha e pago para que aquela campanha seja espalhada. Pois isso tem uma série de regras, né? Algumas diretrizes, você não pode ter conteúdo que fale sobre violência, enfim, né? Essas coisas, tá? Aparentemente, tinham conteúdos, anúncios sendo aprovados, que nem falavam sobre venda de alguma coisa, mas sim campanha contra os Rohingyas. Esse discurso fez com que a população se engajasse e realmente passasse a odiar ainda mais os Rohingyas, perseguindo uma perseguição sistêmica, fogo, por exemplo, em vilarejos, deslocamento forçado de população, tudo isso contando com o apoio das redes sociais. Isso deveria ser permitido? É a questão que eu coloco, tá? Ponto importante. Vamos pensar. Professor, acho que isso é errado. Como que a gente consegue regular isso então? O Estado, ou alguma agência do Estado, vai definir quem pode e quem não pode falar as coisas? Porque aí já entra numa segunda complicação. Não acho que nenhum Estado seja completamente isônomo, né? O Estado ele tem interesses em controlar a comunicação, porque pode falar com que conteúdos, por exemplo, que falem mal de tal partido e bem de outro. Ah, não, isso aqui é desinformação, a gente tem que proibir. Ah, não, isso aqui, apesar de ser uma notícia falsa, fala bem de mim. Então isso aqui é informação legal. É o Estado que deve ser responsável por isso? Ou agências de checagem que vão ser contratadas ou mediadas por um órgão regulador? É a questão, galera, que eu coloco para vocês, tá? Mas que, de fato, essa mudança de postura do Mark Zuckerberg também tem a ver com alguns, por exemplo, algumas multas que foram aplicadas, né? Por exemplo, só na União Europeia, 797 milhões de euros por conta de campanha antitrust e 1,2 bilhões de euros por violação de dados já foram multas aplicadas contra a Meta, contra o Mark Zuckerberg. Talvez um dos principais pontos para 2025. Como as redes sociais atuarão na União Europeia e principalmente na América Latina, sendo o Brasil uma referência. E aí, pessoal, como deve ser, hein? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. Do mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.